Eu quero compartilhar uma palavra focado também em família, né? A gente sabe que a família é o nosso maior bem. O maior bem que nós possuímos é a família. Por isso que, como cristão, nós temos um dever e uma obrigação de orar pelas nossas famílias. Você está entendendo? A nossa família é a nossa história. A família é os nossos entes queridos. A família é a pessoas que fazem parte de todo o nosso trajetório sobre a face da terra. Então nós temos que a responsabilidade de orar pelas nossas famílias. Nós temos a responsabilidade de orar pelos nossos filhos. Nós, como pais, há uma responsabilidade de orar pelos nossos filhos. Nós temos que, os casais têm que orar, a esposa pelo esposo, o esposo pela esposa. É uma obrigação nossa, nós cobrimos a nossa família de oração. Por quê, meu amado? Porque o inimigo, ele odeia a família. Por quê? Porque foi Deus que criou a família. A sua família, ela foi criada por Deus. Foi Deus que constituiu a sua família. A sua família, ela está aqui, ela está de pé, porque é Deus que sustenta a minha e a sua família. Então nós precisamos, de assumirmos essa responsabilidade de orar pelas nossas famílias. Amém, querido? Então, continue buscando. Domingo nós vamos ter aqui uma palavra, as finanças. O pastor vai estar ministrando sobre... Tem muita família com as finanças destruídas. Então o pastor vai estar ministrando aqui para nós, o pastor Joselito, vai estar ministrando a palavra sobre a educação financeira na família. Nós tivemos aí, a semana passada, ministramos ali como Jesus nasce na nossa família, porque, amado, a nossa família é importante. Amém, querido? Glória a Deus. Então nós estamos aqui, estamos colocando o nome da nossa família aqui, mas continue orando, continue buscando mesmo, para que Deus possa pôr as mãos sobre a sua casa e abençoar a sua casa. Amém? Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a tua voz. Que a tua palavra, ela venha de encontro à necessidade do meu coração. Amém? Amado, nós temos usado os cultos de quinta para trabalhar mais no culto do ensino, né? A gente ministra aos domingos. E quinta-feira a gente costuma trabalhar mais sobre o ensino da palavra de Deus. Como esse mês, nós estamos aí, um mês focado, estamos em prol da família, eu quero trazer aqui, vou começar hoje um estudo sobre a família, um estudo para nós, sobre o nosso lar, a nossa casa. Então vou começar hoje e quinta-feira eu vou estar encerrando. Então, você que veio hoje, que vai receber a mensagem, venha, abra o seu coração, que quinta-feira nós vamos estar encerrando esse assunto aqui também, que nós vamos estar começando hoje. Amém? Querido, toda casa, quando ela vai ser construída, o pedreiro, ele se preocupa primeiro com o alicerce da casa. Então, o pedreiro, ele vai construir uma casa, ele vai ver o terreno, e ele vai ali preparar esse alicerce. O alicerce, ele tem que ser firme, ele tem que ser constante. Ele não pode fazer uma casa sem um alicerce, ele não pode fazer uma casa sem uma estrutura de baixo. Por quê? Porque as paredes depois elas não vão ficar de pé. E toda parede, quando ela é levantada, ela precisa também ter as suas colunas. Então uma casa, ela está de pé, por quê? Porque ela tem um alicerce feito no chão, e nesse alicerce se levanta as colunas para que as paredes desta casa permaneçam de pé. Amém? Dá para entender que a nossa casa, ela está de pé porque ela tem colunas que sustentam as paredes da nossa casa. E quanto maior a casa, mais forte e maior tem que ser as colunas. Se você vai levantar uma casa de 2 andares, você tem que fazer um fortalecimento muito forte, levantar as colunas para que se erga a parte de cima. Você não pode ir levantando e colocando de qualquer jeito, sem uma amarração na parede, sem um fortalecimento na ferragem, não tem jeito. Nós só vamos estar tranquilos numa casa segura, amém? Você entra na sua casa, você se sente seguro na sua casa. Por quê? Você sabe que a sua casa ela te traz essa segurança. A sua casa tem um telhado, a sua casa tem parede, tem um muro, ela tem um lugar. Então é a sua fortaleza que está ali.
mas ela está de pé. Por quê? Porque ela está em um alicerce, e nesse alicerce há umas colunas que sustentam essa casa. Então, meu amado, o que não pode faltar nas nossas casas são as colunas. Amém, querido? As colunas, elas têm que ser firmes e bem fortes. São colunas firmes e fortes. Por isso que o tema nessa noite são as colunas que sustentam um lar, uma casa. As colunas que sustentam uma família. Então hoje nós vamos começar aqui a ver algumas colunas que não pode faltar numa casa. Se faltar essas colunas, né, se for na parede, a parede cai, a parede fica mole, balançando. Qualquer vento, a pessoa fica com medo. E na vida espiritual da nossa família, ela precisa também dessas colunas para que se mantenha essa casa de pé. Amém, queridos? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, nós vamos ler do 24 ao 27, vai estar aqui, colocado aqui na parede. Amém? Mateus capítulo 7. Filha, aumenta só um pouquinho, filho, o retorno aqui. Aumenta só um pouquinho, amém? Mateus capítulo 6, desculpa, eu falei, amado, Mateus capítulo 7, perdão, desculpa, versículo 24, 7, 24, amém? Mateus capítulo 7, versículo 24, fala assim, ó, esse ensino aqui está em um dos ensinos de Jesus à multidão e para os discípulos. Então ele fala no versículo 24, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. Versículo 25, e caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram conta impeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram impeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Querido, essa passagem está ali no ensino de Jesus no Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Está frio? Está frio, dona Ana? Filha, ou desliga o ventilador ou... Amém? Então, essa passagem está aqui no Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi vários ensinos que Jesus trouxe à multidão ali e estava ensinando ali vários assuntos. Jesus vai falar de vários assuntos nesse Sermão do Monte. E um deles vai falar desses dois fundamentos. Vai falar justamente, né, de duas pessoas. Esse ensino aqui nos fala aqui, meu amado, de duas pessoas. Fala de um homem prudente e de um homem insensato. Fala de um homem, meu amado, que um homem que sabe o que está fazendo e de um homem que não sabe o que está fazendo. Então está falando de um homem prudente e de um homem insensato. E Jesus aqui, querido, ele vai usar ali, meu amado, o exemplo de uma casa. Ele vai estar falando ali, ele está usando a figura de dois homens, um que é prudente, que é cuidadoso, e um que leva a vida de qualquer forma, de qualquer jeito. E ele vai falar que esses dois homens, eles edificaram as suas casas. E um vai falar que edificou sobre a rocha, essa rocha é Jesus, e o outro vai falar que edificou a sua casa sobre a areia. Então, as duas pessoas receberam ali a direção, e um escolheu edificar sobre a areia, e o outro escolheu edificar sobre a rocha. Então, a gente vê aqui a posição desses dois homens, amém, querido? Duas pessoas aqui, o insensato, o sábio e o tolo. Duas pessoas que construíram, né, tiveram o trabalho dessa construção, edificaram as suas casas, só que em terrenos
diferente. Um construiu na areia, outro construiu na rocha, a edificação desta família. Amado, quando Jesus usa aqui o exemplo da chuva, do rio transbordando e dos ventos fortes que vêm contra aquela casa, você vê que Jesus ali, ele está usando ali dois homens, um tolo e um sábio, ele está usando um homem prudente e um insensato, e ele vai usar ali a figura do que vem contra aquela casa. O que vem contra aquela casa? A chuva vem contra aquela casa, os rios transbordam contra aquela casa, né? Os ventos fortes vêm contra aquela casa. Então ele estava falando assim, dos perigos que vêm contra essa casa. E no ensino ele vai falar que a chuva veio, os rios transbordou, entendeu? Os ventos vieram e a que estava na rocha permaneceu de pé. E a que foi fundada na areia, a Bíblia fala que ela caiu e grande foi a sua ruína. A perda foi muito grande. Trazendo para os nossos dias, para o nosso ensino, a gente vê aí justamente as famílias, né? Por quê, querido? Porque o projeto do diabo é justamente destruir a família. Ele sabe que se ele destrói, se ele consegue atacar a família, se ele consegue acertar um ponto de destruição na família, ele vai destruir tudo ao redor. Então ele destrói casamento. Destruindo o casamento, ele destrói a vida dos filhos. Destruindo a vida dos filhos, ele destrói os sonhos, os projetos para aquela família. Então esse é o plano e o projeto do diabo. Quando Jesus ele usa aqui essas figuras do rio, da chuva e do vento, eu vejo aqui, querido, três perigos que vêm contra a casa, né? Três perigos que vêm ali para destruir a casa, que bate ali. Primeiro, a chuva. Você pode ver que chuva às vezes traz medo, principalmente naquela chuva que tem muito relâmpago, aquela chuva com vento forte, a pessoa tem a tendência de ficar com medo. O que a gente fala? Ai, Senhor, eu lembro do meu sogro. Senhor, né, meu sogro sempre ponhava a mão, Deus, guarda aí, eu sou pobre. Ele falava desse jeito. Guarda aí, não deixa cair não, eu sou pobre, né? Então a gente fica com medo. Então a primeira coisa que o diabo ele usa contra uma família é o medo, porque o medo ele faz as pessoas paralisarem, o medo faz a pessoa ficar parada, o medo faz a pessoa ficar escondido. Então a chuva representa o medo, é o transbordar dos rios. Quando as águas vão se levantando, aonde tem uma brecha, a água vai entrando. Aonde tem um buraco, a água vai entrando, ao ponto de transbordar. É a mesma coisa o pecado. Aonde tem uma brecha, o pecado vai entrando e vai trazendo destruição para aquela casa, para aquela família. E quando Jesus usa também ali a figura do vento, o vento é aquilo que traz insegurança. Será que vai ficar de pé? Será que vai permanecer, né? Será que essa casa o telhado vai ficar no lugar? Então traz insegurança. Então o diabo, ele tem usado aí o medo, o pecado e a insegurança para atingir as famílias, para destruir as famílias. E a gente vê aqui Jesus falando de duas pessoas, um homem prudente, um homem insensato, um que construiu a sua casa sobre uma rocha e um que construiu a sua casa sobre areia. Então ele está usando a figura, ele está nos ensinando através da sua palavra. Amado, quando fala que areia, ela se relaciona ao mundão que as pessoas vivem, a forma que as pessoas estão vivendo. Quando fala rocha, está falando de Jesus. Então eu edificar a minha vida espiritual, a vida da minha família na presença de Deus. Amém, querido? Então o ensino aqui é eu que tenho que levar a buscar a Deus para a minha família, para que a minha família seja edificada pela presença do Senhor. Amém? Você viu o ensino que ele fala? Que os dois ouvidos, a palavra fala que os dois ouvidos, né? Ela vai falar assim, primeiro assim, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Então a gente vê que nós temos que ouvir a palavra do Senhor, a direção de Deus para minha casa e colocar em prática. O outro, ele ouviu também, ele só não colocou em prática na vida dele.
Então, às vezes, a gente vê hoje, né, as famílias, e muitas das famílias estão sendo destruídas, por quê? Porque até ouve a palavra de Deus. Você pode ver que as pessoas, quando estão passando uma pura dificuldade, elas buscam Deus, e está certo isso. Você está entendendo? Só que quando Deus dá direção, as pessoas não têm colocado em prática aquilo que Deus tem dado, né, aquilo que Deus tem trazido no coração das pessoas. Então nós vamos aprender aqui, meu amado, hoje nós vamos falar sobre 4 colunas que sustenta essas casas, que sustenta a família, a vida espiritual da família. Amém? A primeira coluna que não pode faltar numa família é a unidade dessa família. Isso é uma coluna. Nós temos que ter a nossa família unida. A Bíblia vai dizer, né, meu amado, que a casa dividida, ela não fica de pé. Ela desaba. Então tem que haver a primeira coisa que sustenta uma família, que sob uma rocha, sob a rocha que é Jesus, é a unidade da família. Você sabe que hoje, meu amado, o inimigo, ele tem investido na desunião da família. Ele tem investido, meu amado, para que dentro da família se crie um caos, para irmão ficar contra irmão, pai ficar contra filho, marido ficar contra a esposa. Então esse lar é um lar de divisão. E tudo aonde há divisão, há destruição. Porque está se dividindo. Então, o primeiro pilar que não pode faltar na minha casa e na sua casa é a unidade dessa família. É estarmos unidos no mesmo foco, buscando a mesma direção para a minha e para a sua família. Quando a família, meu amado, ela está ocupada com a obra de Deus, esse lar com certeza tem estrutura. Quando nós edificamos a nossa família, quando nós nos unirmos para buscar a Deus, esse lar é um lar que tem estrutura. Agora, quando há uma desunião, quando há uma divisão nesta família, não tem como, meu amado, há uma luta muito grande. Então, a primeira coluna que não pode faltar na minha casa e na sua casa é a unidade da família. Amém, querido? Nós temos que procurar de todas as formas envolver a nossa família com a obra de Deus. Filho, é muito importante nós trazermos os nossos filhos para a casa do Senhor. É muito importante nós ensinarmos os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Nós temos que entender isso como pai, né? Você sabe que Noé conseguiu isso. Noé teve um chamado, Deus deu um chamado para Noé, construir uma arca, porque Deus estava no projeto de destruir tudo com dilúvio. E ali Noé ele começou a construir aquela arca. E o interessante é que ele construiu com os seus filhos e com a sua esposa. E quem só se salvou naquela arca? A família de Noé. Por quê? Porque ele conseguiu inserir a sua família no projeto de Deus. Hoje, muitas vezes, nós pais, não, meu filho não quer ir na igreja, não tem problema não, um dia ele vai. Amado, é um erro que nós cometemos. Enquanto seu filho é pequeno, traz ele para a igreja, para ele ouvir a palavra. Traz ele para a igreja para ele ter em comunhão com a escolinha, com os outros. Traz ele para a igreja para ele começar a ver que se fala de Deus, que Deus existe. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Amém, querido? Então, a família unida, elas vence unida. Você pode ver, querido, que quando vem um grande dilema, uma grande dificuldade na família, quando há uma unidade na família, aquele problema ali, toda a família passa a carregar aquela dificuldade junto. Você está entendendo? E às vezes, meu amado, às vezes esse ataque, às vezes é na enfermidade, às vezes você recebe uma notícia, né, de uma doença, você recebe uma notícia, você perde o chão. Aonde você vai encontrar apoio? Na sua família. A sua família, ela sofre com você. Ela sofre com você naquele período de enfermidade. Às vezes, meu amado, quando você é bem sucedido no trabalho, quando você é promovido, que há uma alegria no seu coração, e quando você compartilha isso com a sua família, ela torce por você, ela carrega junto com você essa alegria.
Porque nós queremos ver os nossos familiares vencer, nós queremos ver os nossos filhos vencer. Qual é o pai que não quer ver o filho crescer, que não quer ver o filho ser uma pessoa boa? Você quer ver a tristeza dos pais? É quando eles fracassam no processo dos filhos, e os filhos se perdem. E hoje, querido, vamos dar só uma olhadinha para fora. Quantas famílias estão adquirindo muita tristeza por causa dos seus filhos? Não conseguem ser felizes. Então, meu amado, a primeira coluna é a coluna da unidade da família. A unidade nos ajuda a vencer as lutas. A unidade da família nos ajuda a conquistar. A unidade da família nos ajuda a crescer, tanto nas coisas materiais quanto na vida espiritual. Eu me lembro, querido, eu sempre gosto de dar testemunho e de falar o que eu e minha esposa viveu. Mas eu e minha esposa, quando nós casamos, a gente tinha o nosso primeiro ano foi uma linguagem um pouco diferente da minha com a dela, parece que nós não nos entendia. Parece que ela falava uma coisa, aquilo entrava no meu ouvido, não acatava, eu falava, ela não acatava, ao ponto que nós falamos, vamos se separar. Mas o dia que nós nos unimos, vamos colocar Deus na nossa família, vamos trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa, e já vai fazer 33 anos de casado que nós estamos. Foi festa? Não foi. Teve momento de luta? Teve momento de luta. Teve momento de choro? Teve momento de muito choro. Teve momento de dificuldade na educação do filho? Teve momento de muito choro na educação com o nosso filho. Porém, nós só passamos os obstáculos junto porque nós estávamos unidos. Então, querido, promove a unidade na sua casa. Seja uma pessoa que promove a unidade. Por mais que o inimigo venha trazer desavença, para trazer o conflito, promove a unidade. Nós pais, nós temos que promover a unidade na vida dos nossos filhos. Olha uma família aqui, meu amado, que sofreu muito, porque o lar era destruído. É a família de Isaac, o Jacó e Esaú. Era um lar ali destruído. Era um lar separado, porque a mãe gostava de Jacó, o pai gostava de Esaú. Isaac gostava de Esaú. E ali houve um filho querendo matar o outro, teve que fugir. Está na Bíblia. Por quê? Por causa da falta da união. Então a primeira coluna na minha casa tem que ser a unidade. Amém, querido? Ore pela unidade na sua casa. Ore pela unidade no casamento. Ore pela unidade na vida dos filhos. Profetiza isso dentro da sua casa. A minha família é unida em nome de Jesus. A minha família está junto em nome de Jesus. Porque, querido, sabe o que o diabo quer ouvir de sua boca? Nossa, a família é desunida. É isso que ele quer ouvir, porque ele vai mostrar isso diante dos nossos olhos. Mas nós temos que começar a profetizar. A minha família é uma bênção, nós somos unidos. Por quê? Porque quando vinha a chuva, quando vinha o transbordar do rio, quando vinha os vendavais, nós estamos unidos. Nós estamos ali com uma coluna forte da união. Amém, querido? Glória a Deus. A segunda coluna que não pode faltar na minha casa, na sua casa, para manter ela firme nessa rocha que é Jesus, é a educação cristã. Nós temos que entender que há uma responsabilidade de pais de ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Essa responsabilidade cai sobre nós. Amém, querido? Você pode estar dizendo assim, meu filho foi criado na igreja. Eu não estou falando, meu amado, de filhos dentro da igreja. Eu estou falando de filhos educados na palavra do Senhor. Eu estou falando de filhos que são doutrinados a acreditar em Deus. Eu estou falando de filhos que são doutrinados a ter uma vida de oração, a ensinar os nossos filhos a orarem, a ensinar os nossos filhos a lerem a Bíblia, a ensinar os nossos filhos a terem comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Eu conheço muitas pessoas, meu amado, que os filhos estão dentro da igreja, mas a educação que tem que vir lá de dentro da família. Porque a igreja, querido, o papel da igreja, meu amado, não está de educar
o seu filho nos caminhos? A igreja, ela ensina o caminho que nós vamos seguir com Deus. Agora, você tem que pegar essa sabedoria que você aprende e ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Inculcar a palavra, né? A NVI vai falar que nós temos que ensinar com perseverança os nossos filhos. Amém, querido? Então, essa educação, ela começa lá em casa. É lá em casa que eu vou ensinar o meu filho que ele tem que levar a Bíblia para a igreja. É lá que eu vou levar. É lá em casa que eu vou falar, na hora do louvor, você tem que aprender a ficar recebendo, adorando ao Senhor. É lá. Você está entendendo? Aqui o pastor, ele está ministrando, ele está ensinando. Você não gostaria que o pastor chegava e ficava, chamando a atenção? Não pode fazer isso. A educação, ela tem que vir lá de casa. Então chama o quê? Educação cristã. É nós ensinarmos os nossos filhos. A Bíblia, amado, ela nos encarrega justamente dessa responsabilidade. Filha, coloca Provérbios 22:6. A Bíblia fala assim, educa, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Olha, a Bíblia está falando isso. E qual é a fase que nós temos que ensinar? Quando eles são pequenos. Porque depois o mundo começa a ser mais atraente se você não ensinou os caminhos. Então nós temos que ensinar os nossos filhos. É um papel nosso como pai. Aí vem uma outra responsabilidade. Para me ensinar, eu tenho que viver. Por que muito filho não consegue ter os pais como espelho na vida espiritual? Porque ele não consegue ver dentro de casa o que se reflete na igreja. Então, se eu quero que meu filho, ele aprenda, ele seja instruído nos caminhos do Senhor, eu tenho que viver nos caminhos do Senhor. Eu tenho que andar nos caminhos do Senhor. Eu tenho que ter comunhão com a igreja do Senhor. Eu tenho que ter uma vida de oração dentro da minha casa. Eu tenho que ter uma vida de compromisso com a palavra de Deus. Amado, isso é muito sério. Os nossos filhos estão olhando para nós. Os nossos filhos só estão ali, só filmando as nossas atitudes. E se nós estamos formando os nossos filhos para uma sociedade onde ela é cruel, para um mundo onde tem, meu amado, os inimigos que querem destruir a nossa família, nós temos que levantar os nossos filhos edificados na palavra do Senhor. Então, ensina, educa, disciplina pela palavra de Deus. A palavra fala aqui justamente, instrua a criança. A tradução que eu estou aqui fala, ensina a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Quais são os objetivos que você tem para os seus filhos? Tem que ser os mesmos objetivos que você tem na sua vida. Porque não adianta nada você não querer ter compromisso com Deus e querer que os seus filhos tenham compromisso com Deus. Não vai adiantar. Então, primeiro, eu tenho que ter esse compromisso com Deus. Para quê? Para que o meu filho possa crescer olhando e ver, nossa, a minha mãe é uma mulher de oração. O meu pai é um homem de oração. A minha família é uma família, meu amado, que passa as lutas, os perrengues, mas há uma honestidade. Há um Senhor reinando na nossa casa. Então, meu amado, a coluna do ensino, da educação cristã, nós educamos os nossos filhos. Você pode ver, você educa o seu filho, seja uma pessoa boa, obedeça os mais velhos. Não educamos os nossos filhos dessa forma? Não mexa nas coisas dos outros, entendeu? Seja uma pessoa, conquiste, cresça trabalhando. Nós estamos educando os nossos filhos, Quando eles fazem manha, o que a gente faz? Ensina, não viva, não cresça manhoso. Os nossos filhos vão crescendo e ensina, coloca os nossos filhos para ajudar dentro da área doméstica, dentro da casa. Amado, isso é parte nossa. Então nós já ensinamos, nós já damos essa educação, só que nós esquecemos da educação cristã. Às vezes você vê, meu amado, pessoas lá fora que têm uma educação, um jeito que você vê que veio do berço, mas não tem nada, não querem nem ouvir falar de Deus, não querem saber de Deus,
Por quê? Porque nunca foram ensinados, nunca foi instruído nos caminhos do Senhor. Amado, eu e minha esposa, nós tivemos muitas falhas. Nós tivemos muitas falhas. Mas uma das coisas que a gente sempre priorizou é ensinar o nosso filho para a igreja. Eu lembro quando ele, até 18 anos, quando ele fez 18 anos, eu falei, agora você é de maior, você faz da sua vida o que você quer. Mas até os 18 anos, eu lembro que ele ia para o culto de cara fechada, ele não queria ir. Não, você vai. Você monta no carro e vai. Só que hoje, nós estamos colhendo os frutos bons de quando nós batemos no peito. Não, aqui em casa não. Aqui em casa ainda não. O dia que você tiver a sua casa, você faz o que você quer. O dia que você tiver a sua família, você faz. Mas enquanto você está aqui, você tem que aprender. Então eu falo, nós erramos muito, nós falhamos, não somos perfeitos, mas uma coisa que a gente sempre teve, unidade de ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Amém, querido? Então, aprenda, ensina mesmo a criança, incentive o seu filho a ler a Bíblia, querido. Pedrinho. E orar, é verdade. Era bebê, era verdade. Os pais ajoelhavam, era interessante, né? Os pais vinham para o culto, a mãe ajoelhava, o pai ajoelhava e a criancinha ajoelhava do lado. Né? Então, porque ele via. Então, amado, nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. E eles aprendem quando são pequenos, né, Silvia? Eles aprendem quando eles são pequenos, aqui, ó. Está aqui a nossa bailarina, ela aprende agora. A adoradora aprende quando ela é pequena. Por quê? Porque daqui a pouco ela vai crescer, o mundo vai querer dividir ela com muitas outras coisas. Muitas portas vão se abrir. Mas ensina o caminho que a criança deve andar. Depois de grande, ela não se desviará jamais. Você está entendendo, querido? Eu gostei dessa tradução aqui, ó. Segundo os objetivos que você tem para ela. Mas tem que ser os seus objetivos em primeiro lugar. Amém, querido? Glória a Deus. Então, amado, aprenda a ensinar os nossos filhos. Porque são colunas que sustentam a família. O que tem faltado hoje nas famílias? Justamente tem faltado essa unidade, estar junto, estar firme com o mesmo propósito. O que tem faltado nas famílias? A educação cristã. Existe um Deus. Eu me lembro que meu pai não era cristão na época, ele ia em outra religião. Mas ele sempre falava, respeite Deus, existe um Deus. Deus, ele é verdadeiro. Eu sempre ouvia isso do meu pai. Nós temos que estar sempre falando isso para os nossos filhos. Tenha uma vida de oração. Então ensina o seu filho, né, a ler a Bíblia. Ensina o seu filho a orar. Essa semana nós ouvimos aqui de uma irmã, que quando ela vai ler a Bíblia, o filho vai lá perto e fala, mãe, deixa eu ler o capítulo da Bíblia junto com você. Aí ela dá para ele, e ele lê do jeito dele, e ela fica ali. E você não sabe o quanto isso é importante. Você está ensinando o seu filho a ler a Bíblia do Senhor. Nós temos que ensinar, meu amado. Então ensina, meu amado, os nossos filhos. Ensina os nossos filhos a crer em Deus, a acreditar em Deus. Hoje a gente vê uma geração que eles até sabem que Deus existe. Você pega hoje uma geração que sabe que Deus existe, mas eles não creem em Deus. Diferente de uma geração nossa, querido, que você ia fazer uma prova, você orava, pedia para alguém da igreja, eu vou amanhã fazer uma prova, você pode estar orando por mim? Olha como isso é bonito. Hoje você não vê mais nada disso. Você está entendendo? Eu vou fazer uma entrevista do emprego. Esteja orando por mim, para que Deus me dê sabedoria lá na hora. Hoje a gente não vê mais nada disso. Por quê? Os nossos filhos, eles vão começando a ser independentes. Mas ensina o caminho que a criança deve andar. Ensina, amém, querido? Glória a Deus. Eu vejo aqui o exemplo de Timóteo, né? Timóteo foi um discípulo de Paulo que cresceu nos caminhos do Senhor. Quer ver? Coloca para mim aí, filha, 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Olha aqui que fala, porque desde criança você conhece
as sagradas letras, que são capazes de tornar sábio para a salvação mediante a fé. Aqui, ó, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Sabe quem que é aqui? É a mãe e a avó de Timóteo. Timóteo, ele cresceu, um discípulo de Paulo, foi um servo de Deus, um homem usado por Deus. Por quê? Porque a mãe e a avó ensinavam. Olha lá, ó, desde criança, o apóstolo Paulo está falando assim, ó, desde quando você era criança, a sua mãe e a sua avó te ensinaram os caminhos do Senhor. Então ensina, mano. Você nunca vai perder de você ensinar para os nossos filhos sobre Deus. Amém, querido? A terceira coluna que não pode faltar é a sabedoria dos pais. Nós, como pai, nós temos que buscar sabedoria, primeiramente, para manter a nossa família de pé. A Bíblia fala que nós temos que buscar isso em Deus. Nós temos que ser sábios na nossa vida financeira. Tem muito filho, querido, que eu mesmo, a minha tia está aqui, e a gente passava uma dificuldade muito grande, porque meu pai nunca foi instruído numa vida financeira, como lidar com as coisas. Então, querido, nós como pais, nós temos que buscar sabedoria. O que tem faltado hoje em muitos lares é a falta de sabedoria para o homem e para a mulher, para o pai e para a mãe. Tem muitos pais hoje que não estão sabendo mais ter sabedoria para manter os seus lares de pé. Você pode ver, querido, eu não sei, nada contra, tá? Entenda o que eu estou falando. Mas hoje tem muitos casais que preferem ter um animalzinho de estimação de que ter filhos. Você já parou para perceber? Você já parou para notar isso? Muitas famílias hoje, muitos casais, eles preferem ter ali um animalzinho de que ter um filho, querido. E aí trata aquele animal, nada contra, meu amado, a gente tem que tratar com muito amor e carinho, como se fosse uma criança. Você já viu? Tem pessoas que é desse jeito. Não é errado você ter carinho pelo seu animal de estimação, você fazer o que pode, você dar o melhor, você cuidar, você lavar, você cuidar. Não tem que fazer isso sim. Mas, amado, tem animal de estimação que é muito mais ensinado e educado do que os filhos. Você está entendendo? Você vai em certas casas, os cachorrinhos são até educados. Eles ficam ali te olhando, abanando. Aí a criança está gritando, derrubando a geladeira. Por quê, querido? Porque falta de sabedoria nos pais. Você está entendendo? Destruir os nossos filhos. De ser rígido na hora que tem que ser rígido. De ser amigável na hora que tem que ser amigável. Você está entendendo? Amado, os nossos filhos têm momento na vida que eles vão ter que aprender a ouvir a palavra não. Os nossos filhos têm momento na vida que eles vão ter que aprender a ouvir a palavra sim. Eles vão lidar com a palavra sim, mas antes eles vão ouvir muito não. Quando eles são pequenos, o que você fala? Pode pôr a mão na tomada? Não. Posso andar descalço? Não. Eles têm que aprender a ouvir o não. Você está entendendo? Então são sabedoria. Querido, uma família, ela precisa estar estruturada. Os pais precisam buscar sabedoria em Deus, principalmente na época que nós estamos vivendo. Os nossos filhos já nascem, meu amado, no meio de uma evolução. Você pega um bebezinho hoje, uma criança, um celular já faz um monte de coisa que nós não fazemos. Por quê? Porque eles já nascem com muita sabedoria. As informações chegam muito rápido para os nossos filhos. E aí a gente tem olhado hoje um monte de pai e mãe sem sabedoria para lidar com os filhos. Um pai e mãe, meu amado, olha, pai e mãe tem que trabalhar sim para manter a casa, tudo. Só que pai e mãe tem que ser presente na vida dos filhos. Por quê? Falta de sabedoria. Amém? Quantos pais não sabem administrar as finanças? Quantos pais não sabem administrar o tempo? Quantos pais não sabem, meu amado, administrar a vida espiritual da família?
Você pode ver, tem lar aí que as crianças não têm limite no tempo. Tem lar aí que as crianças, meu amado, faz o que quer. Não, tem que ter limite. O que está faltando? Sabedoria. Então eu preciso o quê? Eu preciso, meu amado, primeiro, eu preciso ter uma família unida, eu preciso educar essa família nos caminhos do Senhor, e eu preciso ser pais sábios. Pais e mães sábias. E por último, para nós encerrarmos hoje, né, a quarta coluna é o temor a Deus. É respeitar as coisas de Deus. Nós temos que, o nosso lar, ele tem que ter temor, não é ter medo de Deus, não. Não precisa ter medo de Deus. Às vezes quando fala temor de Deus, você acha que Deus está lá com uma raquete na mão, peca para você ver. Não é assim não. Temor a Deus é ter reverência, é ter respeito, é saber, meu amado, é ter responsabilidade na vida espiritual. Então uma família, ela tem que temer ao Senhor, ela tem que respeitar as coisas de Deus. Eu me lembro, querido, que nós aqui no parque, nós tínhamos uma célula, e nós chegávamos lá, e nós ia começarmos a célula, e dentro da casa a pessoa ficava com a televisão ligada. Como que você vai ministrar uma célula? Como é que você vai chamar as pessoas para ser atraído pela palavra de Deus com o Jornal Nacional? E a pessoa ficava lá, ela não participava da célula, e não tinha outro local para nós fazermos. E era uma luta, porque nós sentávamos do lado e ele ficava com a televisão ligada do outro. Você está entendendo? Por quê? Porque não temia a Deus, não foi ensinado o temor a Deus. Entendeu? Eu já cheguei em outros lugares para dar estudo, as pessoas com a maior reverência. Não, ó, nós já colocamos as cadeiras, ó, nós já desligamos os rádios, já colocamos o louvor. O que significa isso? Eu sou temente às coisas de Deus. Você está entendendo? Temer a Deus, meu amado, é no momento do devocional, é saber que eu vou abrir a Bíblia, aquele período eu vou ler a Bíblia, eu vou me dedicar à leitura da palavra do Senhor. Temer a Deus, meu amado, é saber que é uma responsabilidade de eu ter meu momento de oração. Eu vou orar dentro da minha casa, eu vou abençoar a vida dos meus filhos, eu vou abençoar os bens que tem dentro da minha casa. É temer ao Senhor, é respeitar a presença de Deus. Amém, querido? Então nós precisamos aprender a temer ao Senhor, né? Observe a estrutura da família lá em Salmos, que fala assim, ó, a tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, e o teu filho ao rebento de oliveiras ao redor da mesa. O salmista está comparando justamente uma família ali, ó, ao redor da mesa. Você está entendendo? Por quê? Porque há um temor do Senhor. Amado, nós temos que ensinar os nossos filhos a orar pelo alimento, sentar na mesa, pôr o alimento sobre a mesa, abençoar esse alimento. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Os nossos filhos têm que olhar para nós e ver que nós oramos, agradecendo a Deus pelo alimento, para eles crescerem dentro disso. Amém, querido? Isso é temor a Deus. O que você aumentou, filha? Diminuiu, não? Abaixa um pouquinho. Então, temor ao Senhor, amém? Então a família, ela precisa ter temor à salvação, meu amado. Amado, tem pessoas hoje que aceitaram Jesus e não tem temor por Deus, não busca mais Deus. Então tenha um temor a Deus, priorize a sua salvação, olha para a cruz, olha, eu não daria conta, o Senhor fez por mim, eu recebi isso de graça do Senhor. Amém, querido, glória a Deus. Então, nós começamos hoje aqui esse estudo, e a semana que vem ainda tem mais 4 pilares, são 8 pilares que sustentam, né, a família sobre essa rocha. Então hoje nós falamos aí, né, do pilar o primeiro foi o pilar da unidade, o segundo foi o pilar da educação cristã, o terceiro foi da sabedoria dos pais, e o quarto falou do temor a Deus. Então, meu amado, o desejo do meu coração é que a sua família, ela seja
edificada. Então aprenda como Jesus está ensinando ali naquela passagem, aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Então aprenda a ouvir e colocar em prática, justamente porque a nossa família, ela tem uma riqueza muito grande, ela é muito importante. Então procure ver o tipo de pilar, meu amado, que precisa ser edificado na sua casa. Não deixe as pequenas rachaduras, não deixe as pequenas trincas destruir o seu palacete, destruir a sua casa, destruir a sua família. Não, já vai logo hoje, já começa a edificar. Eu preciso entender que nós precisamos temer ao Senhor, nós precisamos ter sabedoria dentro de casa, nós precisamos aprender, meu amado, a buscar mais ao Senhor para dentro da nossa família. Amém? Glória a Deus, querido. Então procure a trazer mesmo essa paz para dentro de casa. E eu quero aqui concluir aqui, meu amado, que essa passagem aqui nos ensina primeiro, né, que tipo de pessoas nós temos sido: o sábio ou o insensato, o tolo ou o sábio. Que tipo de pessoas? Essa passagem está falando de dois tipos de pessoas. Segundo, essa palavra fala de ouvir a palavra e praticar a palavra. Praticar é colocar em prática na minha vida. Terceiro, as lutas vêm para todo mundo. Você pode ver que aqui, tanto a família que estava edificada na rocha, quanto a família que estava edificada na areia, a chuva, o transbordar do rio e os ventos veio para os dois. Então o que nós aprendemos? Que as lutas vêm para todos. E ela não marca a hora, ela vem. Quarto, eu que tenho que escolher o terreno que eu quero edificar a minha casa. Eu posso escolher isso. Então, qual é o meu recado? Escolha edificar sua família sobre rocha. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Está muito alto aí. Feche seus olhos. Vamos orar. Depois nós vamos orar por alguns pedidos de oração aqui, mas vamos orar pela nossa família agora, amém? Gostaria agora que você começasse a trazer no seu coração aí o seu lar, a sua casa. Como tem sido a sua casa? Como tem sido o seu lar? Será que lá na sua casa tem faltado a unidade? Quem sabe hoje você precisa orar para que haja mais unidade, união dentro da sua casa. Será que na sua casa um fala uma língua, outro fala outra e ninguém se entende nada? Por falta da unidade na família? Quem sabe a sua família hoje, meu amado, ela precisa aprender mais, ensinar mais de Deus dentro dos nossos lares. Quem sabe a nossa família, meu amado, nós precisamos buscar mais sabedorias como pais, para trazer a nossa família para dentro da casa do Senhor. De repente, querido, o que tem faltado na sua casa é o temor a Deus. Não tem se respeitado, tem se levado de qualquer forma, de qualquer jeito. Então eu gostaria agora que você orasse pelo seu lar, pela sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite, por esse estudo, ó Deus. Nós estamos no mês da família, onde nós temos consagrado a nossa família no altar de Deus, onde nós temos buscado, meu Pai amado, pelos nossos entes queridos, pelas pessoas que fazem parte da nossa história. Nós temos orado pelo casamento, nós temos orado, meu amado, pela vida dos nossos filhos. Pai, visita os nossos filhos agora, onde eles estão, ó Deus. Acampa os seus anjos ao redor da vida deles, livra eles de todo o mal, ó Deus. Pai, nós colocamos a vida dos nossos filhos, que são tão preciosos, é riqueza, meu Pai amado, é o nosso maior bem que nós temos, são os nossos filhos, ó Deus. Então nós oramos agora pelos nossos filhos. Visita, meu Pai amado, agora os nossos filhos pelo poder do
nome de Jesus. Visita cada casamento da tua igreja, meu Pai, os casais desta igreja, as famílias desta igreja. Vai visitando nesta noite, meu Pai amado, vai trazendo a unidade, vai trazendo a responsabilidade do ensino, vai trazendo sabedoria, vai trazendo temor a Deus dentro desses lares, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Pai, eu oro, eu coloco essas famílias diante do Senhor, as que estão aqui, aquelas que estão assistindo pelo Facebook, Pai, em nome de Jesus, abençoa esses lares, entra com providência nessas casas. Pai, nós oramos agora pela autoridade do nome de Jesus, todos os demônios, todo, meu Pai, toda a obra das trevas, todo mover maligno, meu Pai amado, contra esses lares, seja destruído agora. Cai por terra, meu Pai, todo o projeto de Satanás para destruir o casamento, para destruir a vida dos filhos. Cai por terra agora em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos as nossas famílias, Pai. Nós lançamos uma palavra profética sobre a nossa casa. A nossa casa é a nossa família. A nossa casa, meu Pai amado, serve ao Senhor. A nossa casa tem a presença de Deus pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.